Nós estamos conversando sobre gestão. Acho que é importante nós ressaltarmos aqui a questão das regiões metropolitanas, não só das regiões metropolitanas, mas das aglomerações urbanas, que sempre foi um desafio, acho que não só no Brasil, acho que na América Latina, em todo o mundo. E essa, além de ser uma questão urbana, é uma questão de gestão também. Coordenação de políticas, né? De coordenação de políticas. Agora, recentemente, nós já havíamos falado, aqui no Brasil aprovou a lei das metrópoles. E eu acho que isso é importante, porque, ressaltando basicamente dois aspectos. O que é importante essa lei? Ela traz dois aspectos que eu acho que é muito importante. Primeiro, que é uma lei que reforça a visão da necessidade do planejamento urbano. Ele coloca o planejamento urbano, o planejamento das cidades, como uma questão central, inclusive para os planejamentos setoriais, no sentido de que os planejamentos setoriais de habitação, planejamentos setoriais de mobilidade, eles têm que integrar o planejamento integrado. E segundo, que ela diz com clareza absoluta de que os planejamentos municipais vão ter que se adaptar ao planejamento regional. Isso desmistifica um pouco alguma ideia que ainda é reforçada no Brasil, de que só o município manda no seu planejamento urbano, mesmo competindo com o seu município vizinho. Então, passa a sacramentar a ideia de que o planejamento integrado nas regiões metropolitanas tem que ser aprovado por lei estadual. Mas como é que fica a autonomia do município frente a essa nova lei? Dá para você explicar isso um pouco? Eu acho que dá, porque é importante que a legislação constitucional sempre disse que é competência dos municípios, né? Antes dizia o peculiar interesse, hoje diz o interesse local. E, evidentemente, o interesse local é aquele que se restringe ao território do município. É evidente que algumas questões como mobilidade, habitação, resíduos sólidos, tal, extravasam em muito a possibilidade do município fazer. Mas, mesmo assim, existia uma rigidez, dizer, mas isto sempre foi do âmbito do município, porque foi interesse local. O interesse local é uma coisa que varia de acordo com o tempo e o espaço. E essa lei vem dizer que existem funções da cidade que extravasam esse interesse local, sem detrimento da autonomia. Mas quais são os desafios que os municípios vão enfrentar agora com essa nova lei? O que você acha que vai pegar em termos como o município tem tradicionalmente ou, enfim, correntemente? Eu acho que, para começar, o desafio vai ser estadual, porque os estados sempre nós temos, por exemplo, no Brasil, o Ministério das Cidades, que foi criado há um bom tempo, e uma justa oportunidade. Nós temos os municípios exercendo fazendo os seus planos diretores, e os estados ainda repetindo a história de que eles ficam no meio sem ter tanta competência, o que não é verdade. Está dito na Constituição que os estados legislam suplementarmente em direito urbanístico, que está dito na Constituição e no Estatuto da Cidade que eles podem fazer planos regionais e locais, e os estados têm se omitido no exercício dessa competência de regulação urbana. Nós temos falado aqui regulação urbana, e agora os estados, nessa lei, inclusive, têm
apontada improbidade administrativa aos governantes que não encaminharem providências para o exercício da elaboração dos planos regionais. Ah, é? Exatamente. E isso coloca uma outra dimensão nas obrigações do Estado. Passa a ser obrigação para ele. Passa a ser uma obrigação. Claro que uma obrigação a ser cobrada a partir do Ministério Público, do Judiciário, vai levar um bom tempo para implantar essa mentalidade, para as pessoas superarem nessa questão. E uma outra questão importante do Estatuto das Metrópoles é que ele ressalta a importância da elaboração técnica do plano, que não é uma decisão política do Conselho, eventualmente, das metrópoles, se sentarem lá os dirigentes que estão eleitos no momento e decidirem. Não, a elaboração tem que ser um processo, participativo, eles colocam na lei, e 2, tem que ter o ingrediente de informações e diagnósticos técnicos para a elaboração. Suponhamos que nós tenhamos uma área com, enfim, 5, 6 municípios, tem um município central, e surge o problema do resíduo sólido, do depósito do resíduo sólido. E 4 dos 5 municípios dizem, olha, esse resíduo sólido tem que ir para o município, para o 5º município. Mesmo que ele não queira, é a maioria, todos vão votar, vão considerar que essa é a melhor solução para essa área metropolitana. Isso quer dizer que esse município, sim, que antes podia resistir, agora já não pode mais. Ele vai absorver esse ônus criado pelos municípios. Isso é correto? Eu acho que poderia ser correto, pode acontecer, tudo pode acontecer. Isso depende de como se estruturam os processos decisórios dentro do âmbito metropolitano. Aí tá, esse é um tema interessante para a gente trabalhar agora. Como se tomam essas decisões no âmbito desses consórcios municipais? Como se toma as decisões, mais do que dentro desses conselhos e da formação desses órgãos metropolitanos, mas como se toma a decisão do próprio planejamento também dentro dos municípios. Eu insisto nisso. Nós temos que aprender a repartir os ônus e benefícios. Esse que é o ponto central. O que se passa, por exemplo, na distribuição dos royalties, por exemplo, de alguns municípios do Rio de Janeiro, não estou falando nem do Brasil, em que determinado município é o costeiro que recebe os royalties, mas a água que vem para este município vem de um município na Serra do estado do Rio que não recebe um tostão de royalties. Então, o que é beneficiado com a água da Serra não é beneficiado com o dinheiro dos royalties. E esse que recebe os royalties não sobreviveria sem a água da Serra. Então, essa revisão da justa distribuição de ônus e benefícios, não só do processo de urbanização, mas do processo fiscal, é que nós precisamos reinserir na agenda das decisões. Eu acho que esse aspecto do planejamento metropolitano foi uma das lacunas do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade não tem elementos, instrumentos para fazer esse tipo de intervenção. E eu vejo que um dos principais problemas está relacionado com as instâncias decisórias. Por quê? Porque a maior parte das nossas grandes conglomerações, isto é, conurbações, onde você já não identifica mais onde termina um município e começa o outro, porque é uma cidade só, ele tem um problema que é o peso e a densidade do município, que é a capital. Porque há uma tal diferença de pesos, de interesses, que se você não criar um mecanismo de compensação, os interesses, por exemplo, da cidade capital, tomemos o caso de São Paulo, não é? Que tem uma série de municípios conurbados, uma zona metropolitana imensa, mas o peso de São Paulo é crucial. E, de repente, não se criará um instrumento suficiente para proteger o interesse dos municípios mais débeis, do ponto de vista não só da população, mas economicamente mais débeis. Mas tem a situação inversa também, né, Paulo? Eu sei, por exemplo, que em Curitiba, em algum momento passado, os gestores lá se deram conta de que
era interesse de Curitiba reforçar a capacidade fiscal de alguns municípios de periferia, senão os problemas seriam absorvidos por Curitiba. Isso é tomando claro. um caso, Não, porque são não questões resta muito dúvida. interessantes de como o problema se inverte também, né? Eu estou colocando como um problema a Isso, ser perfeito. resolvido. Eu não vejo que instância, porque tenho visto vários casos em que voluntariamente os municípios se reúnem e depois os processos decisórios às vezes emperram porque contrariam os interesses do mais forte, do município mais poderoso. Agora, eu vejo que isso é uma necessidade imperiosa, porque a maior parte dos serviços públicos que nós mencionamos aqui extrapola os limites de um município. E nós não falamos de uma coisa muito importante, que é o saneamento básico. E a água. E a água. Mas o saneamento básico passa pela questão do tratamento dos esgotos. Sim. Então, se o município trata os esgotos, outro não trata, não vai adiantar muita coisa para a despoluição dos rios. E os rios, por sua própria natureza, ela atravessam não só a zona metropolitana, mas muitas outras. Então, o problema se torna bastante complexo em termos de diferenciais de poder e diferenciais de capacidade, que eu diria, de financiamento, de resolução de alguns problemas relacionados com infraestrutura. Há um tema que é muito importante, que eu acho que você mencionou, Sônia, é a governança metropolitana, ou seja, qual é o tipo de accountability que nós vamos ter em relação a essa toma de decisão? Nós votamos a nível municipal para os nossos prefeitos. Estamos criando aí uma entidade de coordenação ou estamos criando uma entidade de planejamento ou estamos criando processos decisórios? Como é que as decisões, eu tenho algum controle das decisões que são tomadas naquela escala? Eu não sei se isso está muito claro na lei. Não, eu acho que, para mim, numa primeira leitura, a realidade passa a ser um controle parcialmente estadual, na medida em que, por exemplo, o plano de integração metropolitana é aprovado por lei estadual. Então, esse é o problema. E os estados que estiveram um pouco afastados desse problema, eles já avançaram, por exemplo, numa outra área que é meio ambiente, por uma necessidade imperiosa da intercomunicação, vão ter que avançar em relação à questão urbana. E aí as pessoas vão dar mais atenção também em quem estão votando os deputados estaduais, que supostamente estariam completamente afastados. Em estados grandes, por exemplo, como o Amazonas, como Minas Gerais, isso pode ser um problema, porque, na verdade, ele vai fazer o plano metropolitano de uma capital feito Belo Horizonte, mas quem está votando nesse plano municipal vai ser, está lá no norte de Minas, isso e aquilo. Então, é uma realidade? É uma realidade, mas todos os nossos parlamentares, eles também precisam de se capacitar para entender um pouco mais do que, digamos assim, a sua realidade regional, né? E compreender isso é um avanço, né? E expressamente o Estatuto da Metrópole diz e fala também sobre planejamento e regulação do solo. Então, existem restrições sobre a autonomia dos municípios na definição Não é autonomia, é uma ideia de que a chamada visão que as pessoas têm de autonomia, ele já não é mais autônomo, porque ele só é autônomo aquele que se autossupre. Então, se ele está dependendo do município vizinho como dormitório, dependendo do município vizinho como fornecedor, ele já não existe mais factualmente a autonomia. E se não existe factualmente a autonomia, né, porque ele não é autônomo, né, não existe juridicamente essa autonomia. O que diz o Estatuto da Metrópole é que, quando aprovado este plano estadual, as leis municipais são obrigadas a se adaptar. Ou seja, elas se submetem às regras. Então, você pode, através de um plano
estadual, metropolitano, quer dizer, é uma lei estadual para estabelecer diretrizes não, para que essas leis municipais não criem isso. Quer dizer, na verdade, não é uma ideia extravagante. Sim. Na verdade, isso já existe no espírito da Constituição, no artigo 24, quando diz que a União vai legislar sobre normas gerais, os estados suplementarem, os municípios vão suplementar as legislações federais e estaduais. E o parágrafo diz que quando os estados, né, fazem uma lei que for incompatível com a lei federal, elas perdem a eficácia. O que o Estado tem que construir é uma legislação que não permita que projetos só excludentes, eventualmente excludentes, se faça, seja no Rio, seja em Nilópolis, seja em Nova Iguaçu, seja em Itaboraí, e estabelecer regras para as regras. Né? Estabelecer padrões para as regras ou diretrizes para as regras. É difícil. O Estatuto da Cidade, por exemplo, no artigo 2º, estabeleceu uma série de diretrizes, como justa distribuição de ônus e benefícios, estabeleceu as diretrizes de condicionar, por exemplo, a ocupação, a existência de infraestrutura. Essas diretrizes são obedecidas? Não. Mas nem por isso elas deixam de estar lá com uma possibilidade, em algum momento, de alguém usá-las e ser reconhecidas e passar a ser exercício. Então, a lei não é, só para terminar, a lei não é suficiente, mas ela já é necessária para quem quer fazer a coisa. Esse exemplo que o Martim deu é interessante, porque parece que houve lá no Supremo um caso que se tratou do problema do usucapião. É verdade. Então é o seguinte, o usucapião, ele tem a norma do usucapião, você pode reivindicar a propriedade do terreno se você estiver ocupando sem oposição, sem resistência, por mais de 5 anos um terreno, você pode requisitar isso. Mas é 250 metros quadrados. Agora, se o município estabelece que o mínimo dos lotes é 350, então o cara não pode obter esse usucapião porque ele está reivindicando um terreno menor do que o módulo mínimo. Como é que fica isso? Então, parece que a decisão a lei menor, que é a lei municipal, ela não pode superar a lei maior. Então, você tem que dar uma matrícula para quem tenha uma decisão favorável num terreno de 250 metros. Paulo, agora, deixa eu só falar que essa decisão ilustra bem que... Porém, eu acho que a decisão do Supremo não foi correta. Não porque ele não pudesse usucapir. Sim. Mas porque ele efetivamente o direito do indivíduo usucapir não pode obrigar que o município registre uma matrícula com lote em que a legislação municipal não permite. Qual é a solução? A solução foi uma que foi sugerida pelo ministro Marco Aurélio, em que ele haveria de usucapir os 250 metros em condomínio. Ainda que com o restante, ainda que determinasse entre eles um uso exclusivo. O que não pode é desrespeitar a legislação municipal, para dizer que só porque ele pode usucapiar os 250 metros, então, pelo direito privado, ele vai desrespeitar e vai formar um lote, porque esse é um problema de você... das pessoas, de modo geral, vão usucapindo o lote e, de certa forma, vão parcelando em função do seu usucapião. Quer dizer, ou seja, você pode usucapir, mas você não pode parcelar. E se bem que o argumento do município para dar um lote mínimo de 350 é para evitar a favelização. Quer dizer, é um negócio bem interessante do ponto de vista jurídico. Mas veja bem, o usucapião, né? O usucapião, como dizem a lei,
né? É para adquirir a propriedade, não para parcelar a terra. Então, a finalidade é a aquisição da propriedade, não o parcelamento da terra. Então, se você não pode parcelar, você vai adquirir em condomínio, porque existe essa figura. Então, não impede o uso gapião, mas impede o parcelamento contrário à lei. Como o foco da nossa conversa é em tentar encontrar os desafios do planejamento metropolitano, a gestão metropolitana, eu me lembro bem do ABC quando trabalhei com a Prefeitura de Santo André e eles tinham feito um consórcio e criaram a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC. E fizeram um consórcio, um acordo entre os prefeitos, criaram uma estrutura que era consorciada, muito interessante. Quer dizer, qual era a variável que definiu essa experiência? Que havia uma vontade política, havia um compromisso dos líderes políticos de realmente chegarem à conclusão que era de interesse de todos ter uma análise da economia regional que estava tendo um impacto muito grande na indústria, no emprego, enfim, havia impactos que todos os municípios do ABC estavam sentindo. E eles criaram um outro consórcio, me lembro, que tinha a ver com a gestão das áreas de mananciais e as áreas de proteção ambiental, que também era de interesse coletivo. O que ficou claro com aquilo? É que havia algumas condicionantes políticas que permitiam esse diálogo e esse acordo. Recentemente, parece que essas mesmas condições apareceram em Florianópolis. Fizeram agora, inclusive, o primeiro plano de desenvolvimento metropolitano. Parece que em Minas também. Fizeram acordos, então parece que algumas condicionantes que tem alguns partidos políticos que são os mesmos, que estão governando as mesmas prefeituras, se conhecem, têm boas relações, quer dizer, existem umas variáveis não tangíveis, se eu diria assim, que estão influenciando essa capacidade. Eu acho que mesmo que a gente tenha uma lei, e uma lei que me parece, da forma como você explica, ela está, vamos dizer assim, criando uma série de oportunidades, ela vai depender muito dessas variáveis. E eu não sei se a capacidade dos nossos diferentes municípios, porque tem municípios numa região metropolitana que tem o centro da capital, que tem toda a capacidade administrativa, política, formação, etc., e pequenos municípios que não estão bem informados, não têm toda a capacidade. Eu volto à questão que nós vamos ter problemas sérios na capacidade de implementar essa lei e gerenciar as implicações dessa lei. No sistema, existe, na construção que nós estamos construindo, né, um sistema de urbanismo a partir da criação do Ministério das Cidades, nós temos analogamente um outro sistema, que é o sistema de meio ambiente. Mas só que o sistema de meio ambiente, em matéria de regulamentação, de regulação, ele cria o CONAMA com uma capacidade regulamentar. Então, todo mundo sabe que as regulações do CONAMA, elas servem para orientar todo o sistema e orientar cogentemente. Então, tem um passo que precisa ser dado, de formar o sistema de urbanismo a partir do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, para que também se forme uma interpretação das obrigações urbanísticas a partir de um Conselho Federal que esteja mais imune às pressões locais e, com isso, se repercutir formando um sistema normativo mais orientado e mais consistente. Eu acho que esse passo na formação do sistema... É um desafio interessante que, no fundo, acaba trazendo quase todos os vários desafios que nós discutimos aqui. É quase que uma reversão de um movimento que se fazia com um certo desafio que se colocava alguns anos atrás pela descentralização, pela autonomização, etc., que agora se dá conta que necessitamos de instâncias superiores para regular uma série de coisas que viabilizem essas supostas
autonomiza os municípios e em suas, enfim, nos seus efeitos diretos e indiretos sobre as áreas urbanas. Me parece nós temos aí muitos desafios pela frente e é inclusive uma questão interessante que a gente pode depois retomar, certamente, que é a coisa do coeficiente único definido a nível nacional, né? Que é uma reivindicação aí que já se colocou, inclusive, ao nível do Conselho das Cidades, aparentemente. Tem uma né? recomendação. Que é como recomendação, que, de certa forma, remete novamente a esse tipo de desafio que nós estamos falando aí, de que instâncias, em algum momento, há um espaço importante a ser preenchido por instâncias superiores de regulação. Bem, com isso, agradecemos a atenção de todos. Foram painéis bastante ricos, bastante variados, e esperamos que esses painéis devem ter instigado muita gente a repensar e pensar melhor sobre a forma de encaminhamento dessas questões que estão no cerne dos problemas urbanos que nós enfrentamos hoje em dia.